também paisagens musicais, agora com uma interface com a Escola de Música, com o Leonardo Fux e o estudante envolvido, que é o Mário Travassos, que é também estudante de bolsista de extensão, como os outros que eu mencionei. E eu sempre trabalho numa co-orientação com alguém, então eu tenho sempre um co-orientador comigo. E o co-orientador desse projeto é o Leonardo Fux, mas nós temos algumas outras participações, né? Então nós temos aqui uma metáfora sobre a criação do som. Eu vou passar isso aqui e já finalizo lá. Cadê? Tá aqui. Nós temos a etapa do som gás penetrando no conduto auditivo externo. Agora vocês vão ouvir isso. A membrana timpânica balançando. E agora os ossículos. Movimento sólido dos ossículos da cavidade timpânica. Agora o líquido, né? Da cóclea, os labirintos que são preenchidos por cóclea. Então a vibração do som se transforma no movimento líquido da pele límpida. Depois esse movimento gera dentro do sistema biológico auditivo, gera um sinal eletroquímico, que eu chamo de som elétrico. Esse som elétrico, nessa paisagem musical, ele ainda não tem significado qualquer cognitivo, porque ele está periférico ainda. Mas conforme ele vai sendo transportado para o sistema nervoso central, nós geramos a sensação do som. Por isso que eu me refiro à criação do som. Todas as sensações são criações cognitivas, são invenções dos nossos córtices cerebrais primários, sensoriais. Então nós temos a sensação do som sem significado, e conforme nós elaboramos essa sensação em outras áreas de córtex associativo, em outras regiões do sistema nervoso, do córtex cerebral, nós transformamos esse som em algo do qual nós somos capazes de extrair códigos e significados. Então, código semântico, a sensação de estar ouvindo uma música, um padrão de música, como é o que a gente está vendo aqui, né, ouvindo agora. Então, vocês estão vendo que é um soundscape, na verdade, é uma paisagem musical, através da qual a gente fala dos passos fundamentais, biofísicos e neurobiológicos envolvidos na criação do som. Esse é um instrumento também da aula não tradicional. Desculpe, gente, tem que interromper. Então eu gostaria de deixar vocês com acho que não vai dar para chegar à experiência que nós tivemos no Arte Ciência agora, esse início de mês, mas eu gostaria de deixar para vocês a ideia de que é possível, assim como Descartes, de alguma forma fez crescer a ciência da forma como ele cresceu, né? Fundando uma ciência moderna, os pilares da ciência moderna, através do despertar de um sonho. Eu acredito que a gente pode viver hoje um novo despertar, um segundo despertar pelos sonhos de Descartes. E nós então pretendemos para isso avançar para a aplicação desse conceito dentro dos laboratórios de ciência. Claro, gostaria de fazer isso dentro do meu laboratório, me tornar voluntária do meu próprio projeto, mas a ideia é que nós façamos chegar essa noção de que a estética ou a curiosidade sobre o impacto, o ganho de função da estética, da apreciação estética emocional dentro de um laboratório que cria a ciência de ponta. Quer dizer, até que ponto nós podemos promover um impacto sobre a criação num laboratório desses, se nós nos permitirmos e mesmo como é que se diz? Alavancarmos os nossos evocadores estéticos através de uma ambientação e de um destacamento da nossa produção em arte.
Pode, não tá? Parece que falta, porque tem um princípio no que você disse, que a aplicação da pesquisa seria dupla. Ela teria uma aplicação eminentemente pedagógica e motivacional, tanto em termos pedagógicos como em termos de produção de conhecimento. É isso? Exatamente. Na verdade, como é um trabalho multidisciplinar, é muito mais do que isso. A gente está vendo, até para surpresa minha, que de repente não quero fazer divulgação científica. Eu não tenho o perfil do divulgador. Admiro muito o trabalho do divulgador, mas eu não tenho esse perfil. No entanto, se presta a divulgação científica. Se presta a educação, eu estou numa briga agora com o CNPq porque ninguém entende o que eu escrevo. Basicamente, a arte não entende o que eu escrevo, a filosofia não entende, a morfologia muito menos, imagina. Aí eu mandei para a educação, né? Quem sabe alguém entende a educação. Mas esse trânsito, para mim, está sendo uma experimentação interessante, porque significa que o meu trabalho está dialogando, né? Esse projeto está dialogando, pelo menos na perspectiva nossa, né? Está dialogando. Eu estou aguardando o resultado universal, mas toda essa altura eu estou me divertindo com isso. Porque a grande diversão minha, na verdade, veio de uma apreciação bem feita, apesar de equivocada, mas na época eu estava perdendo meu pai, não tive nem condições de responder, queria ter respondido, do pessoal da filosofia. O pessoal da filosofia deu uma problematizada no que eu estava escrevendo, e que foi muito interessante. Mas no mais, as respostas são, infelizmente, o trabalho tem mérito, mas não atingiu o nível de prioridade. Aí quando eu vou procurar o cara no SEAD, olha, o pessoal aqui não está entendendo exatamente a sua proposta, isso aconteceu nas artes, né? Então, ele tem várias frentes, era isso, ele tem muitas frentes, por definição. E, por fim, eu queria dar a ideia a vocês de onde nós estamos imaginando esse tipo de encharcamento, de tornar complexo, de sofisticação do objeto de ciência, do ponto de vista estético e emocional, que tipo de impacto, em que pontos do processo de produção científica nós poderíamos estar trabalhando o impacto desse tipo de conceito contemporâneo à ciência, pretendendo tornar a nossa ciência uma ciência também contemporânea, né? Então, onde estariam esses eixos de impacto no processo de criação da ciência? Então, aqui vocês têm de cima para baixo o processo de criação de ciência, em que nós temos aqui o objeto de interesse, a gente elege um objeto de interesse, o nosso objeto de interesse experimental, o sistema da audição humana. Nós desenvolvemos um método experimental a partir das perguntas que a gente possa ter sobre o objeto de interesse. Essas perguntas podem ser perguntas clichês ou podem ser perguntas inovadoras. Podem ser perguntas muito inovadoras ou podem ser perguntas simplesmente que atendem a uma sequência lógica, o que seria perguntado à frente. Então, obviamente, eu tenho que perguntar isso agora, já que o resto foi respondido, eu tenho que vir para cá. Então, esse é um processo, eu não digo que não seja válido, mas é um processo que eu costumo chamar de acabamento em ciência. A gente tem que sair do estágio de acabamento em ciência. A gente precisa sair muitas vezes do acabamento, muito mais do que a gente vem saindo, para construir realmente alguma coisa nova. Bom, então esse momento das perguntas é um momento crítico. O outro momento é você desenvolve um método, você está aplicando sobre o seu objeto de interesse científico, então você está procurando por respostas consensuais. As respostas consensuais, que são as respostas de respaldo científico, que estão respaldadas pela experimentação, portanto é a verdade que qualquer cientista procura, elas estão preservadas nesse modelo, assim como o método experimental, assim como a adequabilidade do objeto de interesse científico. No entanto, as leituras do comportamento do nosso objeto dentro da dinâmica do método experimental que a gente está usando, essas leituras podem ser lugar comum ou podem ser muito inovadoras. Bom,
Se isso aqui dá muito certo, se o laranja que vocês estão lendo trabalhou bem, nós chegamos a um breakthrough. Se o laranja não trabalhou bem, nós chegamos ao acabamento numa parede já construída, deixamos que os outros construírem. Ou deixamos que os séculos passem para que a gente possa fazer um avanço realmente importante dentro de ciência. A proposta nossa, então, não é absolutamente brigar com o método científico, mas é agregar valor ao método científico. Esse nós consideramos o novo despertar de Descartes. O conhecimento é a memória universal do homem e a sua mais alavancadora criação. Mas conhecer o sujeito por trás desta criação constitui-se um passo fundamental do entendimento e progresso argumentado da ciência. Pois o universo precisa de todo o universo para se explicar. E isso é lógico. Então eu quero terminar com um souvenir onírico para vocês. Meaça acústico externo, membrana titânica, anel circuncapulaminoso, manubra do martelo, corpo da bigorna, processo lenticular, estrículo, janela da córnea, ampola óssea lateral, vestíbulo do labirinto, proeminência espiral, membrana tectória, nervo vestíbulo coclear. Obrigada.